tarde, senhores vereadores da Comissão de Obras. Iniciamos mais uma reunião da nossa Comissão de Obras, Meio Ambiente, Abastecimento e assim por diante. Hoje, dia 11/9, registrar a presença do vereador Márcio Darós, nosso secretário, vereador Zário Casagrande, vereadora Roseli De Luca, vereador Mírio D'Agostin, vereador Manuel Rosengue. Senhores vereadores, nós temos algumas dúvidas e alguns projetos que vieram para essa comissão, que já foram aprovados o seu parecer de legalidade na comissão CCJ, e é de competência dessa comissão tratar desses projetos que envolvem a questão de zoneamento também. E nós estamos recebendo mais uma vez aqui, tendo a honra, a grata satisfação de receber aqui o nosso querido Juliano Colossi, e todos conhecem o Juliano Colossi, é nosso parceiro, está sempre aqui tirando dúvida em relação a algumas situações. Eu vou passar para ele, que nós temos pelo menos, Fabiola, quantos projetos? Nós temos 10 projetos, mas com ele, acho que PLC, zoneamento... 38 e 39. Seria o do PLC 33, 34, D5, D6, D7, D8, 39. Então, nós vamos ouvir o Juliano, para depois, então, ele vai deixar uns 5 minutos para a gente aí poder fazer a relatoria desses projetos todos aí, que eu acho que vai ser bem rápido. Por favor, Juliano, com a palavra. Oi, boa tarde. Então, vamos esclarecer alguns PLs que foram encaminhados. O primeiro projeto de lei é o 33, ele diz respeito a um artigo 169, que é a possibilidade de construção de número de pavimentos a mais no imóvel localizado na rua Líbano José Gomes, lá na Mina União, né? Não, desculpa, no bairro São Sebastião. São 2 edifícios de 10 pavimentos, tá? Uma área de estacionamento, área de lazer dos condôminos, uma área verde atrás, que fica limite com a Avenida Progresso, tá? E esse artigo 69, ele veio substituir um projeto que já existia de uma empresa TPS, que não foi adiante. E aí o atual empreendedor comprou e entrou com essa solicitação de se fazer o artigo 69 naquele imóvel. Ele foi para a Câmara Temática 2 vezes. A primeira vez ele foi rejeitado. Foram feitas alterações no projeto. Depois foi aprovado na outra reunião da Câmara Temática e foi levado para o Conselho e teve mais de 37 votos favoráveis. Então, ele foi aprovado no CDM, né? Então, é um projeto, se vocês verem, tem até na documentação, tem os anexos que mostram o desenho do projeto, o número de pavimentos, né? E as perspectivas, né, do empreendimento. Esse empreendimento ele vai gerar um pagamento para o Fundo 169, que é um fundo novo que foi aberto, né, que é aquela questão de não ser mais revertido em obras, né, mas sim ele vai para o Fundo 169. Há uma solicitação lá para o Conselho de utilização dos 169 naquela região. Temos, eu acho que 2 ou 3, para se reformar ou se ampliar o posto de saúde daquela região, que é um posto de saúde muito pequenininho, né? Então, provavelmente o Conselho vai concordar com essa demanda, né, que foi levada ao Conselho. Alguma dúvida? Esse é o PLC 33, 33, Ele é 33. Eu não consegui abrir aqui os anexos. O vereador conseguiu abrir, ver? Tem, Fabiola, o anexo aí? Na página da Câmara tem. Tem uma resolução, né? A resolução... Tem a resolução, tem os pareceres, tem um parecer técnico, e também no site do Conselho tem a ata da reunião e tem também toda a apresentação da própria reunião. Está lá no site do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Isso aqui é no bairro São Sebastião. São Sebastião, São Sebastião. na rua Líbano José Gomes.
É lá para o Horto, lá. É. Mas então, tem um terreno ali que eles vão construir? Era um terreno que tinha alguns blocos feitos, o projeto aprovado, inclusive, alguns anos atrás. Eram 5 pavimentos, eu acho que, se não me engano, eram 6 blocos de 5 pavimentos. Tinha, da TPS. Aí a empresa, parece que o projeto foi feito, porém eles não mediram o econômico, né? E os apartamentos eram muito grandes naquela área, daquela região, e viabilizou a execução. E logo depois a empresa, nunca mais tive notícias da empresa. Aí foi comprado por uma outra empresa e entrou o primeiro anteprojeto. Depois a gente fez algumas considerações na Câmara Temática. Eles entraram novamente com outro anteprojeto, foi aprovado, foi para o Conselho, foi aprovado no Conselho. Tá? E a câmara mais alta vai ser 10 pavimentos. 10 pavimentos e apartamentos menores. Apartamentos menores. Eu penso que é um baita de um projeto, né? Estamos falando de políticas habitacional, né? Não tem como você fugir disso, é isso. Mas a gente tinha algumas dúvidas em relação a isso. O vereador, acho que a palavra está aberta em relação a esse projeto 33, o PLC 33. Se alguém tiver alguma dúvida... O relator é o vereador Márcio. O vereador Márcio tiver alguma dúvida, está tudo esclarecido, fica à vontade. Viu? Senhor presidente, colegas vereadores, Juliano Colossi, uma boa tarde. A nossa secretária, Fabiola. Hoje de manhã já estive lá na prefeitura tirando algumas dúvidas com o Colossi. Depois, ainda mais de uma explicação dessa que ele deu, e como a gente já vinha conversando algumas vezes, é o que nos dá uma segurança quando ela passa pelo conselho, né? Então, porque são pessoas técnicas. Só porque as dúvidas que a gente acaba tendo, pelo menos a explicação que o senhor está aqui hoje passando para a gente, eu dou pela aprovação, sim, encaminhando a plenário. Podemos já fazer a votação, então, né, Fabiola? Podemos, então. O projeto está em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Vamos para o PLC 34, Juliano? 34. 34, próximo. Esse projeto de lei, ele diz respeito à ampliação da zona de especial interesse da coletividade, que fica lá em cima no Morro Sequinel, onde era a Vila Olímpica, a antiga Vila Olímpica, depois foi utilizado pela FASC, hoje é a Defesa Civil. Tem um projeto de fazer um local, projeto elaborado pela UNESCO, de fazer um local visando aquela integração da parte de ecologia, da parte de ciência, que é o parque lá astronômico, e o futuro mirante. E aí, o cidadão do lado, que é como é que é? Não, Polenta, isso. Ele entrou com um anteprojeto para se fazer uma nova construção onde hoje é o restaurante. Tá? Ele explicou que não há mais condições de fazer reforma ali naquele prédio, porque aquele prédio vem sendo reformado desde os anos 70. E aí, hoje, fazer mais uma reforma ali não tem condições. E aí ele quer fazer um complexo gastronômico, banheiros públicos, um local de eventos, um local com rooftop também para aquelas baladinhas de tarde, né, com vista para a cidade do lado do mirante. Só que o zoneamento que estava o restaurante hoje era uma zona de especial interesse, era uma zona de conservação da biodiversidade dentro da APA do Morro Sequinel, tá? Daí ele não poderia construir mais nada naquele local. E aquilo ali ficaria só reformando e jogando dinheiro fora, basicamente, né? Como todo aquele complexo turístico, ecológico, né, e científico está sendo construído naquele local, nós achamos por bem, então vamos transformar toda a zona, naquela zona ali, em zona de especial interesse da coletividade.
A zona de especial interesse da coletividade, ela não tem parâmetros urbanísticos, ou seja, ela só tem atividades que são público ou privadas, voltadas ao turismo, ao gastronômico, ou mesmo a esportes, ao lazer, né? Então, qualquer edificação pode ser construída naquele local. Lembrando que a edificação que existia desde os anos 70 foi uma sauna, no primeiro momento, depois passou a ser um restaurante, né? E depois foi sendo reformado com o passar dos anos. A essência do projeto vai ser mantida, a essência do uso do espaço vai ser mantido, claro, que com uma edificação mais moderna, né, mais contemporânea, digamos assim, para servir de apoio às edificações públicas que foram e estão sendo construídas naquele local. Por isso que se transformou toda aquela área do parque turístico e ecológico Morro Sequinel em uma zona de especial interesse da coletividade. Vereadora, puder pegar o microfone, por favor? O terreno ali é do Polenta, Eu acredito que sim. a construção ali. A construção, o projeto é ele que apresentou. O vereador Toninho já está dando, perdão, está confirmando que é desse empresário Polenta, né? Rosso, né? Algum vereador tem não. alguma colocação em relação ao PLC 34, que trata da correção do zoneamento lá do Parque Ambiental, do Morro Sequinel, para que a gente possa atualizá-los aí? Alguma colocação? Nossa secretária, pode. E também a questão, foi deferido também o anteprojeto da edificação, né? Ou seja, ele tem que apresentar ainda para aprovação do projeto arquitetônico. Tá? Foi aprovado só o anteprojeto. O anteprojeto, o projeto. Que é a ideia. Tá? O relator desse projeto, Fabíola, 34. Era o vereador Paulo. O vereador Márcio poderia já colocar novamente? PLC 34, vereador Márcio, com a relatoria. Presidente, a minha fala segue a mesma linha do primeiro projeto. Muito bem explicado pelo Juliano, deu para compreender completamente o projeto, e até acho que é válido, sim, porque aquela região, como vai ser muito visitada hoje, quem já teve a oportunidade de subir lá em cima, vejo que a obra hoje ela não combina com o mirante. Então, dou pela aprovação e encaminhando a plenário. O projeto está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC 35, Fabíola. Eu achei aqui. PLC 35, zoneamento também, Juliana. Essa área, ela fica lá Esse é do Manuel Rosengue, tá? na Vila Macarini. Parte do imóvel está na zona de área de preservação do Morro da Cruz, né, lá o Morro do Caravaggio. O que acontece? Como aquele morro não recebeu o estudo do diagnóstico Pode continuar. não, ele não recebeu o estudo que foi feito no Morro Sequinel, no Morro Albino, no Morro Estevão, tudo lá ficou como zona de APA só, tá? E aí o tempo foi passando, né? Nós já estamos há 10 anos da elaboração do plano diretor, até foi encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura para se fazer o projeto, para se dividir, digamos assim, em vários zoneamentos aquela área de preservação e definir o que é área de preservação mesmo, né? Provavelmente vai ser só a encosta do morro. Esse terreno ele fica numa área baixa, né? Ele já tem loteamentos ao redor e foi entrado com uma solicitação de transformar de ZEAPA parte do imóvel para a zona residencial 1-2. Tá?
Zona Residencial 1, 2, e já apresentaram também um anteprojeto de loteamento naquele local. Tá? Então, foi nesse sentido. Ele entrou para a Câmara Temática aprovou e o Conselho também aprovou essa correção do zoneamento. Ô, Colossi, esse projeto é referente à família Ferro lá? A Jardim Esteves embaixo? Ou não? Não. Vila Lá Macarena esse. no Caravaggio, lá quase Ok. no Caravaggio. Inclusive, vereadores, tem um mapa, esse sim eu consegui abrir aqui o mapa, Sim. e fica muito claro ali a ideia, né? Isso. Na verdade, aquilo ali é uma gleba, tá? Que ela foi zoneada no passado como uma zona de área de preservação ambiental. Há só eucaliptos naquele local, tá? Não é a área alta do morro, até porque a área alta do morro é uma planície, né? Que desce em direção ao Caravaggio. Tem a encosta do morro, que fica voltado aqui para Criciúma, que isso sim deveria ser preservado. Mas aí, para a gente fazer isso, a gente teria que contratar uma empresa para fazer o estudo socioambiental. Não é socioambiental, ele é o estudo como foi feito do Morro Sequinel, do Morro Albino, Morro Estevão, né? Para se definir o que é área de preservação mesmo, né? E deixar todo o resto liberado, ou para a zona de agricultura, ou para a zona residencial, porque é o máximo que vai ter naquela região lá. Tá? Vereador Manuel Rosen, com a palavra, relator desse projeto. Então, presidente, ouvindo o Juliano ali, eu fiquei aqui encasquetado, como dizem, porque a lei, ela quando trata dessas questões, principalmente envolvendo zonas de preservação, ela não é permanente, a lei, ela Não. Ela pode ser mudada a qualquer momento? Não. Qual é o critério que é usado? A questão de preservação é fixa. Tipo assim, existe área de preservação permanente, que é a APP, tá? Isso é federal, isso não se muda. É nascente, é curso d'água, desde que seja um curso d'água mesmo. Áreas com inclinação maior do que 45, essas áreas são APP, é área de preservação mesmo, tá? No caso, naquele morro lá, o morro todo ele foi zoneado lá em 2009 e aprovado em 2012 como uma zona de área de preservação ambiental. Só que no próprio plano diretor colocava que o município deveria fazer os planos de manejo, agora que eu lembrei a palavra, plano de manejo. O município fez Morro Sequinel, Morro Albino e Bosque do Repouso. Não foi feito ainda do Morro do Caravaggio, né? Nós observamos que naquela gleba não tem curso d'água, não tem declividade, não tem nascente. Então, assim, pode botar gente e tem eucalipto plantado, né? Então, assim, pode botar gente a morar? Pode. Então, a gente está corrigindo o zoneamento, né? Como a gente não pode corrigir o que é uma APP. Isso não é possível. APP é APP fixa, para sempre. Tá? Bom, diante disso, presidente, eu relato pela Pela aprovação? aprovação. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC PE 36, zoneamento. É a mesma situação. Lá no Naspolini tem uma gleba, algumas glebas, só que nessa área tem APPs, né, de nascentes, curso d'água, tá? E lá também tem a Mata Atlântica, né, que aí é a lei da Mata Atlântica, é outra questão. Só que, o que acontece? O município também não fez o plano de manejo. O requerente ele entrou com um estudo ambiental, né, informando todas a caracterização daquela área, né, dizendo o que pode ser cortado, o que não pode ser cortado, o que tem que ficar de área de APP, né, entra com um anteprojeto de loteamento que são poucos lotes, se não me engano, aparece no próprio anexo, aparece o projeto de loteamento, que ele considera todas essas áreas de APP. Então, como não foi feito o plano de manejo desde então, a gente está corrigindo o zoneamento, deixando como
Zona de área de preservação ambiental, somente o que é APP. Tá? Quanto a corte de Mata Atlântica, o empreendedor, no caso, o requerente, ele vai ter que entrar com a viabilidade para ver o que é possível de se cortar da Mata Atlântica. Talvez nem o loteamento saia daquela maneira. Talvez tenha que deixar uma área muito maior de mata, né, que é uma mata já secundária, mas está na Mata Atlântica, e por isso que a gente corrigiu esse zoneamento. Tá? Eles entraram com um pedido alguns anos atrás, nunca apresentaram um estudo, agora, por último, eles contrataram uma empresa que apresentou o estudo, tem a RT, então tem profissionais capacitados para a gente analisar o estudo que foi apresentado. Perfeito. Vereadora Roseli De Luca. O Colossi, mas daí a decisão da Mata Atlântica daí passa para quem que decide essa parte? Porque aqui a nossa é o zoneamento, passar a lei do zoneamento. Mas essa questão da Mata Atlântica, quem decide? É no licenciamento ambiental. Aí Aí a diretoria de meio ambiente, ou a Fátima, ou a UIMA, desculpa. O IMA que vai decidir, então. Sim. Então tá certo, a nossa missão aqui é só a lei do zoneamento. Então, se a lei do zoneamento está dentro dessa característica, eu dou pela aprovação do projeto. Projeto PLC 36 em Do discussão. parecer, aliás. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC PLC 37, zoneamento. Bom, esse aqui foi um pedido também antigo, né, da família Manganelli. A família Manganelli, ela é proprietária de uma gleba que que ela haviam projetado em cima da terra deles um parque, lá nos anos 80. E esse parque nunca saiu do papel e a área ficou trancada. E a mata foi crescendo, né? E aí, com o passar dos anos, a gente sempre pedia para eles, entrem com estúdio ambiental para a gente verificar o que é possível. Entra com uma proposta de loteamento para ver o que é possível. Eles entraram, contrataram uma empresa, foram 2 vezes no CDM, né? A primeira vez não foi aprovado porque não tinha estudo, a segunda vez faltou uma parte do estudo, também não foi aprovado, e a terceira vez foi aprovado. Essa correção do zoneamento é mais um desculpa, né, do setor público em relação à família, que ficou trancada há anos, né, não recebeu, né, e ficou ali, né, ficaram presos, né. Até começou a correr IPTU, tem IPTU atrasado e tudo mais. Então de uma maneira para fechar o assunto foi, não, então vamos corrigir isso para um zoneamento dentro da APA do Bosque do Repouso como ZOI, que é Zona de Ocupação Intensiva, que é o quê? Os lotes mínimos seriam 450 metros quadrados, mínimo. Tá? E a gente deu a sugestão para eles o seguinte, façam um condomínio, vocês vão vender por um valor muito bom, né? E façam uma barreira verde em relação a Luiz Rosso com o condomínio, mantendo parte da mata, né? Ali também tem um caso da Mata Atlântica, que a Mata Atlântica foi crescendo nessas décadas todas, né? Então eles vão poder cortar uma X porcentagem de área. O resto eles poderão cortar para fazer o loteamento ou condomínio. Tá? Vereador Zaire José Casagrande, com a palavra. Boa tarde, presidente. Juliano Colossi, nosso orientador aqui no caso, porque nós somos experts, né, quando se trata desses assuntos de alteração do plano diretor e com muito aspecto técnico, né? Então, o que eu consegui entender do projeto é que essa expansão de ZOI para ZOI, né, aumenta a capacidade de ocupação
o aproveitamento do solo em 0,50 e a taxa de ocupação básica em 30%. Então, a área alterada aumentaria em 0,50 seu índice de aproveitamento do solo e mais 20% a sua taxa de ocupação básica. Para as construções futuras. Para as construções futuras. Então, que segundo o parecer, não causará impactos ambientais negativos, né? Então, eu acredito que a pretensão inicial não foi aceita, pelo que está aqui, né? E foi apenas uma troca de extensivo para intensivo. Isso. Ao invés da aprovação de uma... Zona residencial pura. Exatamente. Então, tem uma diferença aqui entre o que foi pedido inicialmente e o que foi aprovado. Diante das colocações do Juliano, o entendimento que a gente tem, nós somos favoráveis, então, à aprovação do projeto. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC PE 38. Corrige zona de zoneamento também. Linha Pontilhão, né? Na rodovia Jorge Lacerda. O que aconteceu? Esse imóvel, ele estava na zona mista 2-4. Desde a época da aprovação do plano diretor. E nós criamos uma zona mista 2-2 que fez com que impedisse que os prédios surgissem naquela região. Ficasse mais no 2 pavimentos, comércio, serviço, residencial, tá? Basicamente isso. Porém, o que aconteceu? O proprietário, ele havia negociado por contrato o terreno dele com uma construtora. E aí ele ia sair no prejuízo, porque nós mudamos o zoneamento no meio do caminho, né? A gente teve boa intenção, porém, nesse caso, a gente está prejudicando ao requerente, mas toda aquela região ali próxima do cemitério lá do Sangão, ali, no cemitério Parque. Tá? Então, basicamente, a gente corrigiu, né, não só a gleba do requerente, mas toda aquela região ali, né, próximo da rótula, do anel viário com a rodovia Jorge Lacerda, para voltar a ser zona mista 2-4 pavimentos. Tá? Lembrando que mais um pouquinho acima, naquela área de ocupação irregular, naquela área invadida, é zona mista 2-4. Né? E o o empreendedor quer fazer, o requerente quer fazer um prédio já negociando, já estava com o contrato assinado e a gente está corrigindo um erro que foi feito. Tá? Nesse sentido, resumidamente. Vereador Miri D'Agostinho. Boa tarde, senhor presidente. Eu também estive lá conversando com o Juliano com referência a esse projeto, né? Eu acho que ele tem uma importância para a cidade de Criciúma e um caminho pela aprovação também. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis, permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC. Próximo PL rápido. Deixa eu abrir aqui. 39. PLC PE 39, zoneamento também. Deixa eu só ver, eu acho que eu falei... O Miri também. Eu falei o anterior. Pois eu acho que você inverteu, Colossi, que eu era o relator desse aqui. O do Zairo não era esse, sabe? O do Zairo é esse aqui, ó. Pontilhão ali. Não, o anterior. Olha só, o imóvel, ele está na Luiz Rosso, bairro D'Agostinho, tá? Na descida do morro da... Esse é o do Zairo. Esse é do Zairo. Zairo. Justamente. Aquele outro, ele estava na descida do morro da Bananeira, né? E aí a gente só trocou a denominação... A denominação ali. E isso troca a área dos lotes, só isso, tá? Lembrando que tem 2 APPs naquele imóvel, inclusive uma nascente também, né? E ainda ele fica do lado de uma zona industrial, ou seja, o loteamento, ele tem que reservar uma área, uma faixa vegetal para evitar o contato da indústria com o loteamento futuro, tá? Esse foi o do Zairo. Agora, o atual é o caso que eu havia falado do pessoal ali dos Manganelli, né, que fica também na rodovia Luiz Rosso, mas que fica com a Aristide Zamboni, que era o antigo parque, né? Ao lado da escola, Ao lado da escola, onde vai chegar
a avenida, né? Aquela avenida nova. Então, ali, nesse caso, foi uma... o município errou desde então, então vamos corrigir de uma vez por todas, né? Eles apresentaram um estudo técnico, foi aprovado. Esse é o 39. Esse é o 39. O 39. Esse se deu pela aprovação? Pela aprovação, eu estive lá no Colossi acompanhei a luta dessa família por esse terreno, família Manganelli, parente do Márcio, né, Márcio? E com certeza a família foi lesada, né? Uma área foi desapropriada, uma área de 117 mil metros quadrados, e pelo então prefeito José Augusto, e até hoje não foi indenizado. Então, justa devolver, né, que a família possa usufruir. Perfeito. Pela aprovação. Já fiz a votação, Fabíola, do 39. Vamos encaminhar a produção. A nossa assessoria já está me informando, a gente tem menos aí de 2 minutos. Juliana, o 70... Juliano era esses projetos. Tem mais os 75 ou não? 3 projetos, né? O PL 75. O 109, eu gostaria até de uma explicação do Juliano também. Do 109. Lembrando... Então, só vamos liberar o Juliano. Então, Não, Juliano, mas ele tem... o 109. Qual é o 109? É o PL 109, é sobre... Só uma questão de ordem. A Secretaria, a Comissão de Educação, ela não tem projeto, então se a gente precisar puder, passar um pouquinho. aí a gente, quando os vereadores chegarem... Obrigado, presidente da Comissão de Educação. Quer que eu abra aqui, no 109? Eu acho que eu lembro de cabeça. Seria agora o 109, Fabíola? Então, a nossa secretária está nos auxiliando aqui. Vamos para o PE 109. Revoga os parágrafos o primeiro e segundo, o artigo 4º da Lei 7.999, de 24 de 11 de 2021, Lei do Parcelamento do Solo. Esse projeto está com o vereador Márcio da Luz Darós. Vamos aproveitar um pouco do Colossi que está aqui. Eu não compreendi, o que eu entendi na realidade aqui desse PE é que o município, na realidade, nos parcelamentos de solo de áreas rurais, ele não vai fiscalizar isso? Não pode. Isso estava na legislação de uma maneira errada e até estava surgindo dúvida com o pessoal lá do DPS e alguns engenheiros iam lá questionar esses artigos na lei, né? Que ela já vinha da outra lei antiga, já foi vindo, né? E aí chegou no momento que não, realmente a gente tem que corrigir, tem que tirar esses 2 artigos, porque o município não legisla, nem fiscaliza parcelamento de solo em área rural. Tá? Perfeito, compreendido. Então, dou pela aprovação e encaminho a plenário. Projeto está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Esse é o PE 109, isso? Isso, obrigado. Aprovado por unanimidade. O PE 100, acho que não tem dúvida, né? Com o vereador Manuel Rosengue. O relator, acho que ele foi para a comissão. Sim, posso relatar? Vereador Márcio. O PE 100 autoriza a alienação de bens imóveis da propriedade do município de Criciúma abaixo especificados. Estou abrindo ele para ver quais são. O Zairo já passou na CCJ, ele vai relatar que ele já passou. Vereador Zairo, com a palavra. Nós já tínhamos estudado essa alienação na comissão anterior, então eu dou pela aprovação e encaminho a comissão de fiscalização. Eu acho que já tinha sido encaminhado, inclusive. Já foram encaminhados, é o PE 100, está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Só lembrando aqui que autoriza a alienação de bens, imóveis de propriedade do município de Criciúma. Discutimos bastante ele na CCJ, lembrei dele aqui agora. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu só queria, aproveitando o Colossi aqui, falando daquela região ali do São Sebastião e aqueles empreendimentos que estão saindo ali realmente com muitos apartamentos, e isso o trânsito já era horrível para ir para lá. Agora está ficando impossível e dentro
né, até desse projeto, o que se pensa em fazer? Porque quando se libera também um edifício dessas quantidade de apartamentos, não tem que também olhar a questão viária daquela região e que ela está assim dificílima? É que, na verdade, aquela região necessita urgentemente de alargamento da Líbano José Gomes, de sinalização, né? E isso tudo é um complexo de projetos e execução, inclusive da Avenida Universitária. Então, assim, não adianta a gente ficar andando em ruas de 30 anos atrás, né, que são as mesmas, né? A Universitária recebeu um projeto e uma execução de alguns pontos, alguma nova capa asfáltica em cima da pista antiga, né? Então não houve nenhum alargamento. Eu acho que a hora já está batendo a nossa porta de alargar, né? Alargar algumas ruas importantes, né? Principalmente nessas regiões que vão receber muitas unidades habitacionais, porque é lá que concentra a população que consegue pagar, né? Pagar pelo imóvel um valor mais em conta, né? Ou utilizando algum financiamento mais em conta. E o município deve, né, nos próximos anos, dar um olhar mais significativo para os alargamentos, ampliações viárias, né? Em detrimento de outras obras, né, que foram feitas e que estão sendo feitas, que não são necessárias, né? Vereadores, nós precisamos caminhar aqui para o PL 75, que tem 2 projetos ainda, vereadores, que nós vamos tentar apreciar ainda nessa nossa reunião aqui. O vereador Zário está com o PL 75. Não, ele é autor do PL 75. Quem vai relatar? O Paulo, poderia ser a Roseli? O projeto do vereador Zário Casagrande, que é sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção de Desastres Naturais, que foi dado pela Legalidade e Constitucionalidade para a CCJ e foi encaminhado para a nossa comissão. E como o vereador Paulo Ferrarese está ausente, nós, vereadora Roseli, poderia dar o parecer nesse projeto? Queres que eu leia, Roseli? Até o vereador, talvez. Fazer um resuminho de 30 segundos, vereador Zairo. Fica autorizada a criação rápido. Nós estamos namorando esse tema já faz alguns anos e, na verdade, praticamente 5 mil municípios do Brasil já foram impactados por algum tipo de acidente, de desastres naturais. Criciúma tem um histórico de enchentes, é preciso um estudo atualizado, né? Nós tivemos lá na Defesa Civil e esse estudo ele não vem sendo feito desde 2010, que chama Mapa de Risco do município. Então você estuda as encostas, estuda os córregos, faz todo o mapeamento do município, onde poderia acontecer isso dentro de uma metodologia científica, né? Então nós buscamos em outros municípios estudos técnicos, né, científicos, de como se faz essa preparação do município para um eventual desastre natural. Quer dizer, estabelece uma política pública preventiva, né, diante do que a gente está vendo, né? Então, essas alterações climáticas produziram coisas absurdas, né? O que aconteceu, por exemplo, agora no Vale do Taquari, um rio subiu 17 metros, né? Eu fico pensando também nas consequências das obras que nós fizemos, quer dizer, as mudanças que o homem faz na parte pluvial, por exemplo, acabam desovando em outras regiões. Tu resolve o problema de uma região, mas tu pode, né, tá criando sérios problemas, mais a jusante, que se diz, né? Aumenta a velocidade das águas, o fluxo, isso lá na frente. Enfim, é uma proposta global, né, de análise científica do município para preparação para eventuais desastres naturais. Muito bem, vereador Zário, nós fizemos uma ampla discussão também desse projeto na CCJ, o vereador Júlio Kaminski relatou, acho que foi isso, né, vereador Zário? Júlio Kaminski relatou, trazendo ele para o lado legal e constitucional, e aqui na nossa comissão a gente tem aqui a questão do mérito, então o vereador Roseli podendo dar o seu relatório em relação a isso.
diante dos últimos acontecimentos também, que acho que o município tem que fazer alguma coisa a respeito, então dou para aprovação. O projeto está em Parecido. discussão, em votação, os favoráveis pelo menos como estão, enquanto não se manifestem. Não havendo quem queira discutir, não havendo quem... Perdão. Aprovado por unanimidade. Esses são os projetos para a pauta para hoje. Entraram mais 3 projetos, que podem ficar para a semana que vem, que é o 111, 112 e o pelo 2. Não está aqui. Não foi, vai passar em todos os... Eu vou procurar, vou dar um... Esse projeto ele já foi encaminhado para todos. Se a Fabíola conseguir abrir ele agora... Não chegou ainda? Aqui para nós chegou o 111, o PE 112 e o pelo legislativo, que é da Giovana. Podem ficar esses 3 para a próxima. Para a próxima sessão, então, para a nossa reunião. O PR não chegou, mas se houver algum tipo de pedido amanhã, a gente emplaca ali talvez uma manhã extraordinária, ou dispensamos, porque o projeto, a gente apreciamos bem, o vereador Osário já fez a sua relatoria na CCJ, e o projeto é muito bom. Gente, queremos agradecer que o Juliano Colossi mais uma vez esteve conosco. Obrigado. E nós seguimos depois encaminhando os nomes dos relatores dos próximos projetos para a semana que vem, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Juliano, mais uma vez. Até mais.